Eu? Acabou de avisar que vai gravar. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Então, para ter algumas pessoas entrando aqui, deixa eu só conectar. Dá continue. Continue. Tranquilo. Amém, gente? Vamos lá. Hoje eu tenho um assunto bem polêmico para ser tratado, mas de interessante, porque é um tabu, mas ao mesmo tempo nós temos que entender o que a palavra de Deus nos ensina. Qual é esse assunto que eu quero tratar hoje? É o assunto chamado homossexualismo, tá? Por quê? Porque nós temos que entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre esta situação. Não é o que psicólogo diz, não é a ciência, não é esse negócio de cura gay, é homofobia, não. Isso aí está tudo errado, porque eu digo errado baseado não na ciência, mas baseado na palavra de Deus, ao qual Deus tem algo a nos dizer na Bíblia sobre esse assunto. Então, que nós venhamos assim para ser esclarecido para todos o que a palavra de Deus ela nos ensina sobre esse assunto. Porque às vezes você pode conhecer alguém, alguém pode ter o problema com o homossexualismo, já teve, ou vai ter convivência com alguém, e nós como cristãos nós temos que levar as pessoas ao entendimento do que a Bíblia diz. Para começo de conversa, o homossexualismo é um pecado igual a quem fuma, a quem bebe, a quem mente, a quem rouba, a quem mata, a quem fala mal dos outros, né? E todos os outros pecados. Não existe a acepção de pecado para Deus, que é um pecadinho ou um pecadão. Mas a sociedade como um todo criou um ambiente muito, que eu posso dizer, quase que assim um racismo, colocando travestis, homossexuais como a parte, como sendo aberração nas coisas as quais eles não são. Nós temos que lembrar, para iniciar a palavra, que para Deus toda alma é importante para ele. Qual a diferença de uma pessoa que bebe e fala palavrão de uma pessoa que tem o pecado do homossexualismo? Deus ama eles da mesma maneira. E para a gente começar a estudar, nós temos que entender alguns princípios bíblicos, que eu queria, primeiro, coisa que você abrisse comigo, em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Tá? Uma coisa ao qual eu coloco, né? Hoje a minha esposa viu lá que abriram uma igreja, como é que chama o nome aqui? Deixa eu ver. Vamos falar errado. Até colocou aqui para nós, aqui no grupo de obreiros, né? É uma igreja travesti, funda uma igreja trans. Nós temos que entender o seguinte, a Bíblia nos ensina, tá? Lá no livro de Apocalipse, também lá nos evangelhos, tá? Que diz que que a palavra de Deus ela não pode ser alterada, ela não pode ser acrescentada nem retirada nada. Que aquele que faz isso, ele vai para o inferno, tá? Está lá em Apocalipse, eu vou ler para vocês, tá? Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que seja a Bíblia, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa, as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, Deus vai fazer os flagelos são os sofrimentos que Jesus teve na cruz, ou seja, lá no inferno, o grande sofrimento. Então, a palavra não pode ser alterada. Infelizmente, alguns alteraram, isso já foi criado uma Bíblia gay, já foi falado do amor entre Davi e Jonatas, que não tem nada a ver, são pessoas ignorantes na palavra, que aquele amor entre Davi e Jonatas não tem nada de amor, como a gente fala, né? Porque a palavra em hebraico, o amor é outra coisa, é um amor entre irmãos em Cristo, tá? Que a pessoa tem que ter um entendimento antes de falar qualquer coisa,
a respeito da palavra amor na Bíblia, porque a Bíblia, só para a gente aqui, eu expliquei já numa outra aula, na Bíblia, a palavra amor, o amor eu falo, eu amo minha esposa, eu amo o pastor Gilson, eu amo a irmã Gisele, eu amo o Guilherme, é amor totalmente diferente. Tá? Para cada palavra em hebraico e grego, o amor entre marido e mulher, no grego, é eros. O amor que eu tenho entre eu, o pastor Gilson, ou uma outra pessoa, que é irmão em Cristo, é filéu. O amor que Deus tem por nós é ágape. Então, aquele amor que fala que Jonas amou Davi, era o amor filéu, o amor a qual ele amava como irmão em Cristo. Não tem nada a ver, é uma deturpação da palavra. Tá ok? Porque tem pessoas que, às vezes, por falta de esclarecimento, acham que, nossa, mas tem uma Bíblia gay. Eles acharam que tá tudo errado, gente. Aquilo é pura heresia. Tá ok? E Deus, conforme nós vamos ver aqui no estudo, ele estaria confrontando, ele estaria errando, e Deus não erra, ele é perfeito. Né? Ele colocar um amor baseado em tudo que nós vamos ler hoje na palavra de Deus. Em João 8,32, muito conhecida essa passagem, é onde nós temos que começar a entender. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual a verdade? A verdade é a Bíblia. A verdade é aquilo que Deus está falando para nós. Para nós entendermos melhor o que é esta verdade, abra comigo agora um pouquinho para frente, em João 14, 6. Também muito falado, mas nós temos que prestar atenção no que o Senhor está falando aqui sobre esse versículo, que ele diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a verdade. Então, quando fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa conhecereis a Jesus e Jesus te libertará. Libertará do quê? Do pecado. De todos os pecados ao qual todos nós cometemos. Não existe divisão de pecado, existe só o pecado cotidiano e existe o pecado de condenação. É a única divisão. Agora, o grau não se pode medir, porque é uma coisa só para Deus. É uma transgressão da lei de Deus. E o que significa pecado no hebraico? A tradução correta de pecado é errou o alvo. Tá? Exatamente isso, é errar o alvo. Então, quem peca está errando o alvo, errando o caminho, errando o que você está fazendo. E dentro desta visão que eu abro esse estudo, vamos lá na primeira coisa que Deus fala da humanidade em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O primeiro capítulo da Bíblia, né? Bem facinho de achar. Que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Algumas traduções, macho e fêmea. Certo? Então vamos entender o seguinte: não existe o terceiro sexo. Porque a palavra de Deus diz: criou homem e mulher, macho e fêmea. Até dentro do que da nossa anatomia humana, né? Não tem nenhuma criança aqui na sala de aula, nós vamos entender, Deus criou o órgão sexual masculino e feminino parecidos, certo? Com uma finalidade, porém, a mulher é um tubinho, o homem é o tubinho para fora, a mulher o tubinho para dentro, correto? Se a gente for pegar 2 tubinhos, não dá certo, 2 tubinhos, não dá certo, 2 tubinhos, dá certo, porque assim Deus o criou. Então, não haveria condições até da humanidade caminhar que se todos os homens amassem, né, 2 tubinhos ou 2 tubinhos, de procriar. E Deus falou que os homens deveriam procriar. Filhos são bênção do Senhor. Se todo homem virar homossexual e toda mulher virar homossexual, acabou a humanidade. E não foi para isso que Deus nos fez. Não tem como continuar. Detalhe importante. Nós temos o quê?
um ser chamado Satanás, com os seus demônios, os quais eles foram criados, ou melhor, quando eles se tornaram do mal, né, que eles caíram, eles olharam para Deus com inveja de Deus e passaram a odiar aquilo que Deus ama, ou seja, todo homem, toda mulher. E o diabo, o papel dele, que a gente vê desde o início aqui no capítulo 3 de Gênesis, que ele foi o quê? Jogar mentiras, ele foi inverter a verdade, porque Jesus falou que o pai da mentira é o diabo e Jesus é a verdade. Então, eles se tornaram o quê? Opositores. Jesus fala, em verdade vos digo, o inimigo vem e muda a verdade por algo mentiroso, algo errado, que foi o que ele falou para Eva. Se você comer do fruto, será que você vai morrer mesmo? Deus já tinha falado que ia morrer. E ele foi lá e jogou, mas será? Jogou a dúvida, jogou. E o diabo, ele trabalha se opondo a Deus. Então, a gente começa a fazer uma analogia do estado, posso falar assim, espiritual, do bem e do mal. Nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Certo? O que o diabo fez? Satanás, né? O anticristo e o falso profeta. É a Trindade maligna. O diabo querendo ser Deus, o falso profeta querendo ser o Espírito Santo e deu branco. É Satanás, o anticristo, e o anticristo, que seria o oposto a Cristo, perdão, e o falso profeta querendo ser o Espírito Santo. Ele iguala, mas fazendo atividades diferentes, para que as pessoas venham acreditar na inverdade. E ele colocou o quê? A inverdade no mundo, dizendo, olha, você está num corpo de homem, mas você é mulher. Olha, você é mulher, mas você está num corpo de mulher, mas você é homem, querendo inverter a situação, tá? Me perguntaram esses dias, estava dando esse estudo, mas aquelas crianças que nascem já com um trejeito daquela maneira. Tem uma explicação ao qual eu vou falar para vocês depois, tá ok? Vamos entender, aprofundar mais o que Deus fala, tá? Desse pecado, que vamos sempre frisar, é um pecado igual a qualquer um outro. É pecado de condenação. Então, quando a gente fala que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, que eles vão para o inferno, as pessoas levam um choque, né? Não, mas não é possível. Mas é a mesma maneira que quem fuma, quem bebe, quem briga, quem xinga, quem mata, quem fala mentira, quem adultera, quem gera contenda, vai tudo para o inferno. As pessoas têm um negócio do inferno, gente, que não é como aquela marca de cerveja aparece na praia, mulheres lindas, homens lindos, um diabinho todo feliz e todo mundo fazendo uma festa. O inferno é horrível. O inferno, o Senhor deixa explícito, tem muita descrição do inferno na Bíblia, que ele fala que é um local de tormenta, um lugar de dor. É um lugar que, se a gente pegar, como eu preguei ontem aqui na igreja, se você pegar a pior dor que você sentiu na sua vida e você perdeu, o diabo colocar assim, olha, para quem está no inferno, essa dor vai ser eterna na sua vida. Se alguém já pensou numa dor eterna, e é isso que vai acontecer no inferno. Porque nós vamos estar lá, quando a pessoa vai para o inferno, o Senhor entrega aos demônios aquela alma, e ele entrega totalmente, tipo assim, está na tua mão e acabou para mim. E o que as pessoas vão imaginar? Que os demônios vão fazer com aquilo que Deus ama? Torturar e fazer sofrer. E eles não podem matar. A pessoa, conforme a palavra de Deus, a ordem de Deus, quem vai para o inferno é eterno. Nós estamos falando a eternidade no inferno. Então, pecado é pecado. Para que ninguém... Porque hoje é colocado como, né? São uma classe de pessoas, que eu posso chamar uma classe devido ao pecado, só por isso exclusivamente, está sendo colocado, né, como homofobia, como excluído, mas isso é a sociedade que fez. Para Deus, não. Para Deus, continua sendo uma alma, o Jesus ama a qualquer pecador de qualquer maneira. Aí o que é o ensinamento? Tem que se arrepender. E aí há uma maneira ao qual a pessoa vai se dar.
tá? O que estraga são muitos crentes com péssimos testemunhos, com péssima, até chega a ser ignorância, de sair quando conta com uma pessoa, você tem demônio. E não é demônio às vezes, gente. Eu vou explicar ainda o que acontece. Pode ter uma influência maligna, não, as pessoas não estão endemoniadas. Pode ter caso? Pode, mas eu já vi alcoólatra endemoniado, eu já vi pessoas prostitutas endemoniadas, eu já vi fumantes endemoniados, eu já vi pessoas que nem aparentam endemoniados, já pus a mão na cabeça e manifestou. Então, nós temos que se parar com isso, certo? De ficar querendo apontar. Jesus é amor, eles querem ser abraçados. Tá? Para todos que estão aqui, eu acho que todos são aqui da igreja, menos a irmã Alessandra. Irmã Alessandra, que nós amamos a qualquer pecador, tá? Porque Jesus nos ensinou, e nós temos um trabalho de evangelismo, tá? Que toda sexta-feira é feito com os travestis aqui da cidade, tá? E para honra e glória do Senhor, eu tenho sentido que uma hora eles vão começar a chegar aqui na igreja e vão ser muito bem recebidos, porque Jesus Cristo ama a todos. Então, eu não sou contra, não faço apologia, eu sou contra aqueles que fazem isso. Eu simplesmente, nós queremos abraçar, porque é um pecador ao qual precisa entender, e ele precisa entender através do Espírito Santo, não através da força do braço, da oposição ou imposição humana, mas é pelo amor. Porque nós largamos o pecado pelo amor. Eu não conheço ninguém que você coloca o 38 na cabeça e fala, larga do pecado, né? Isso não existe. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que a Bíblia diz. Tá? Em Levítico, um pouquinho para frente aí, ó. Nós temos aqui Levítico, capítulo 18. Versículo 22. Que diz assim, deixa eu ver aqui no 22, não, 18, 22, né? Isso. Que diz assim, ó. Espero que todos tenham encontrado, se alguém não encontrou, dá uma mãozinha, sinaliza aí, ou então anota aí para depois você estudar. Levítico 18, 22 diz assim, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Então, Deus já coloca essa condição que ele fala, homem com homem, tá? É abominação. Vamos entender. Ah, mas então mulher com mulher pode? Não. Quando Deus estava dando essas ordens, ou seja, as leis, né, que eram dadas ao povo hebreu, nesta ocasião, a gente tem que ver que naquela época era um povo paternalista, ao qual tudo era direcionado ao homem, porque o homem era o sacerdote, o homem era o cabeça, mas a lei valia tanto para homem como para a mulher. Mas vai ter as inscrições ao qual o Senhor vai falar da mulher, tá? Para que não fique nenhuma dúvida, tá? E ele diz aqui no verso 26 assim, ó, porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram o homem desta terra. Mas o que eu quero colocar aqui? Que Deus está colocando o quê? O homossexualismo como uma abominação. Tá? E as coisas abomináveis a Deus, elas são o quê? São pecados, as abominações não herdarão no reino dos céus. E são várias, viu, gente? Uma vez eu dei um estudo, perdão, onde é uma lista enorme de abominação ao qual Deus deixa, que é um pecado que leva as pessoas à condenação. É muito importante a gente entender. Então, hoje, o trabalho é como qualquer um alcoólatra e etc e tal, nós sempre colocarmos a explicação, o que a Bíblia vai dizer a respeito, tá ok? E naquela época, as coisas eram muito diferentes. As pessoas acham que tirar a vida de alguém, as coisas hoje atuais, olha só o que Deus mandou o povo hebreu fazer no caso do homossexualismo naquela época. Versículo 29, diz assim, todos que fizeram algumas dessas abominações,
Sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Olha só, Deus assim, põe para fora, o Senhor excluiu, agora não é o homem, mas Deus fazendo acepção de pessoas, Deus faz, não é acepção, mas ele fala, a escolha de cada um. Quer viver em santidade, quer lutar pela tua salvação, está comigo. Quer viver seu pecado e não quer largar do seu pecado, você está convicto do seu pecado, então o que vai acontecer? Morra com o seu pecado, ou seja, está condenado. Ontem eu tenho um pouco a ver com a pregação de ontem. Deus, gente, não tem dó. Deus tem amor e compaixão. Dó não. E ele é claro, eu tenho uma regra, e dentro desta regra que são as minhas leis e meus estatutos e mandamentos, aos quais quem não cumprir vai para o inferno. Então, tanto é que são várias abominações, tá? E aqui eu só estou resumindo e estou trabalhando em cima do homossexualismo. Pois não. O 2013 esclarece ainda melhor. Eu vou chegar nele. Está na lista aqui, pastor. Aqui, ó. Legal. Tá? Eu vou chegar nele. Então, para que todos venham entender essa condição ao qual eu estou explicando. Porque nós temos que tirar como é que eu faço? Essa condição que as pessoas têm um preconceito. Não tem isso, gente. Nós temos que amar. Eu amo, lá na Casa de Apoio e Renascer, lá que a gente trabalha, chega mulheres lá, a gente abraça, e eu quero ajudar, e vou apontar. Eu, como pastor, eu tenho que mostrar o caminho. Olha, existe esse caminho e aqui vai, tá? Então, não é cura gay, tá? Isso não existe não, gente. Isso não existe não, tá? Ninguém vai tomar remedinho, passar em sessão de psicólogo e vai mudar a sua história, não. Por quê? Porque o homossexualismo tem uma coisa diferente dos outros pecados. Envolve uma coisa chamada sentimento. E o sentimento é complicado, gente. Mexer com o sentimento das pessoas é muito difícil. Então, quem que consegue mudar um sentimento? O Espírito Santo de Deus. Porque os homossexuais eles se apaixonam, se envolvem. Então, torna algo que não é só o pecado, mas tem esse envolvimento. E é difícil terminar relacionamentos, mudar de conduta, mudar de postura, ao qual nós vamos entender que até o final do estudo eu vou dar uma explicação para vocês, tá? Não vai ficar em aberto, não. Levítico, um pouquinho para frente aí, capítulo 20, versículo 13. Aqui é mais pesado ainda o que Deus mandava fazer naquela época, que não era só colocar para fora do arraial, tá? Vamos ver aqui, ó. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Olha só, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Quando fala o seu sangue cairá, o sangue será derramado, significa o seguinte, Deus está falando, vocês estão pecando e vocês são responsáveis pela sua morte. Ou seja, você é responsável pela sua escolha. Então, você está sendo condenado por a sua escolha. Porque se a gente for ver, são escolhas as quais nós vivemos, nós que eu digo seres humanos, ao qual cada um toma escolha. Essa semana passada, tá, gente? Eu estou repetindo algumas coisas que foi na pregação de ontem, porque nem todo mundo estava no culto, né? E nós temos aqui a irmã, que é lá de São Paulo, está participando aqui conosco, ela não sabe desses detalhes. Uma irmã falou para mim que ela, não, eu fumo, eu não acredito que Deus vai me condenar por causa do cigarro. Eu falei, irmã, mas não é questão de você achar. Não, Deus não vai me condenar só por causa de um cigarrinho. Ela falou, eu não posso acreditar que Deus vai ser dessa maneira. Gente, ela está duvidando do caráter de Deus. Se a palavra de Deus fala que vai ser condenado, não tem conversa. Sabe? Não tem esse negócio, mas eu acho, da maneira que eu penso, eu entendo, não. Então, a gente pega esse livro chamado Bíblia Sagrada, rasga ele e joga fora. Porque se a Bíblia está dizendo que Deus é sim, sim ou não, ele é exato naquilo que ele faz, Deus não muda, então não tem conversa, não tem como. Não é, pastor? Não tem como mudar uma situação dessa. Tá certo? Agora, gente, vamos mais um pouquinho aí, em Deuteronômio, um pouquinho para frente, capítulo 22.
no versículo 5, que aqui vai falar agora com a mulher, bem diretamente. Bem explícito, que não tem nem muito o que explicar. É só leitura. Aonde Deus fala aqui: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Não tem muito o que explicar, né? Então, hoje a gente vê que as pessoas estão cometendo abominação para Deus. Para eu provar que a abominação, a pessoa vai para o inferno. Opa, tem alguém aqui que caiu, deixa eu ver. Se ela entrar aqui de novo. Espera que uma pessoa caiu, ela está entrando novamente, para ela não perder essa minha fala. Vamos lá, gente, em Apocalipse, lá, o último livro, as últimas páginas. É bom para relembrar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Essa aula está gravada, tá, gente? Amanhã ela já vai estar... Se eu conseguir colocar hoje, vai para o nosso canal do YouTube. Senão, amanhã já vai estar disponível. Se você quiser mandar para alguém, se você quiser rever essa aula, ela vai ficar gravada no nosso canal, tá? Todas as aulas... Às vezes eu esqueço de gravar, aí eu não coloco, mas eu estou gravando essa aqui. Diz assim, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aqui que eu quero entrar, aos abomináveis. Está aqui, ó, onde o Senhor fala da abominação. Aí vamos lá, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, ou seja, a condenação eterna. Então, Deus está falando que a abominação, tá? Aquilo que é abominável para ele, vai para o inferno. Homem vestir como mulher e mulher vestir como homem é abominação e vai para o inferno. O homossexualismo, para Deus, é abominação. Mas Deus deixa bem explícito na Bíblia, para que não venha ter nenhum erro. Volta comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, que ele também tem uma listinha de pecados aqui, que é bom a gente sempre guardar essas duas passagens, e a gente sempre lê, porque nós cometemos esses pecados, tá? É bom você guardar 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Se você não encontrou, anota aí e acompanha na leitura. Ou não sabeis que os injustos, tá? Vai falar um monte de pecado aqui, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, olha aqui, gente, nem efeminados e nem sodomitas, tá? O que acontece? Efeminados, já nas traduções mais modernas, ele vai falar nem os homossexuais. E por que sodomitas? Sodomitas, vamos lembrar da história de Ló, o sobrinho de Abraão, que ele estava lá em Sodoma, e ele recebeu 2 anjos. Quando chegou lá, as pessoas da cidade queriam fazer sexo com um anjo, e eles foram, os anjos falaram para Ló, olha, pega a sua mulher, sua família e vai embora, porque Deus vai destruir essa cidade. Porque aqui ele não via mais salvação naquela cidade. Onde Ló foi embora, eles falaram, não olhe para trás, a sua esposa olhou, foi transformada em sal. Mas o que eu quero dizer? Nessa cidade de Sodoma, tudo que era imoralidade sexual acontecia, tá? Já fica bem claro aqui para vocês, tá, gente? Por exemplo, seria homem com homem, mulher com mulher, bacanal, orgia, sexo com animal, e principalmente entra aqui, tá? Coisas que hoje em dia nós sabemos que tem casais aí que tem essa prática, tá? É abominação para Deus. Por exemplo, tá o marido e a mulher consente uma outra mulher em fazer um sexo a 3.
Ou está o marido e a mulher, o marido consente ter mais um homem e faz o sexo a 3. Para Deus é abominação, tá? Para Deus isso aí não é, porque Deus fez o sexo para o homem e a mulher, ou seja, para o marido e para a mulher, tá? É só para isso. Marido e a mulher, fecha a porta do quarto e sejam felizes, façam o que, se vocês têm vontade de fazer, com consentimento com os dois. Deus não tem, porque ele criou o sexo, ele é prazeroso, porque Deus criou. Detalhe, marido e mulher, casados no civil. Quem não é casado no civil é amigado, entra no pecado de fornicação, sexo fora do casamento. Tá? Já fica aqui a dica, porque os fornicadores, está lá em Apocalipse 21:8, não herdarão o reino dos céus. E as imoralidades sexuais, Deus abomina, é a abominação, tá ok? Então, gente, para nós entendermos um pouco mais, aqui nós estamos falando da que Deus abomina, que Deus já falou, mas Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele deixa muito mais claro até uma forma de entender o que está acontecendo hoje em dia no nosso mundo. Volta um pouquinho aí em Romanos, capítulo 1, para que a gente possa entender. Eu até vou ler uma outra versão para deixar bem claro para vocês, tá? Vocês podem ler da mandato de vocês, mas eu quero deixar bem claro que aqui é muito. É Romanos capítulo 1, do 24 ao 32. Tá? É um texto um pouquinho grande, mas entendam aqui, acompanhem nesse linguajar, que vai ter muita explicação para todos nós. Deixa todo mundo achar aí. Não, eu vou ler na minha versão mesmo, também é bem autoexplicativo. Não sei por quê. Olha lá. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências é desejo, tá? Então, vamos mudar aqui, pelos desejos de seu próprio coração. Lembra que lá em Jeremias o Senhor falou que todo coração é enganoso? O coração não leva as pessoas. Quando a gente fala, expressa seu coração, é o sentimento da tua alma. Porque dizendo, meu coração, o meu sentimento, Deus fala, isso aí te leva para um mau caminho. Então ele fala aqui, pelo desejo do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a mentira? Homem que se acha que é mulher, mulher que acha que é homem, gente. Ele vai falar aqui, tá? Isso aí você vai entender. 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Ou seja, Deus entregou, tipo assim, você quer, a escolha é essa, pode praticar, mas eu estou te entregando. Esse pecado é de condenação, é o que está falando a palavra aqui, ó. Então, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que é contrário à natureza? Homem com mulher, mulher com homem. Então, elas se entregaram ao contrário. O que é? Mulher com mulher. E ele fala aqui, semelhantemente, 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecido o quê? Punição do seu erro. Assim é a palavra de Deus. E diz aqui no 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, da palavra, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade,
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores dos males, desobedientes aos pais, insensatos, pertos, sem aflição natural e sem misericórdia. 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, olha só o que o Senhor fala. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procedem. Então, gente, está bem autoexplicado nesse texto, que não é somente o homossexualismo aqui, mas são as paixões, são as impurezas sexuais, são as luxúrias sexuais, onde Deus aqui acrescenta como a pessoa vai sendo transformada naquilo, e Deus fala, vocês estão entregues, a escolha é de vocês. É muito sério, é muito forte essa passagem ao qual Deus fala. Entenderam? E aqui eu começo a explicar umas coisinhas a mais, tá? Eu acho que aqui na palavra de Deus ainda tem mais um versículo que eu quero mostrar, mas eu queria que vocês entendessem. Mas como assim, bispo? Como que uma criança, ela, do nada, ela começa a crescer e ela começa com trejeito, tá? Isso não está na Bíblia, que eu vou falar para vocês. É uma coisa que eu falo para vocês pesquisarem, mas pesquisem com pessoas que sejam referência, tá? Porque hoje muitas fontes não são adequadas para isso, tá? Até a própria ciência, a ciência tem várias ramificações, tá? E o que acontece? Eu vou falar de testemunho de pessoas, as quais, aqui talvez a maioria conheça. Eu tive, além de ver o testemunho, eu tenho amizade, conversava muito a respeito disso, que eu tinha curiosidade, eu precisava saber o que acontece, porque existe o lado humano e o lado espiritual nessa condição do homossexualismo, tá? E o que acontece, gente? Todos lembram aqui do Paulinho de Jesus, que era conhecido como Paulette, deu testemunho na igreja, anda no mundo, né, dando testemunho, e ele contava que o que aconteceu com ele foi que ele foi o quê? Tocado, ele recebeu um abuso quando criança, que ele atenta para os pais, abrir os olhos, que às vezes são pessoas próximas, pessoas dentro de casa, pessoas que frequentam, pessoas que a gente nunca imagina, que era no caso dele, era um marceneiro, que era muito amigo da casa dele, que comia e bebia na casa, que levava ele para uma marcenaria, e lá dentro da marcenaria tocava, e o que acontecia? Ele impunha na cabeça a noção de uma criança, que se ele contasse para os pais iriam morrer, ou se fizesse aquilo, ele ia matar os pais. Logicamente, humana, uma pessoa perversa dessa, coloca um peso na cabeça de uma criança. E a mente de uma criança, quando ela nasce, a gente tem que imaginar que é uma caixinha vazia, ao qual ela começa a ver, escutar, ela começa a encher a cabecinha dela de tudo que acontece ao seu redor, ou seja, é chamado do aprendizado. E as crianças, agora, eu consultando uma psicóloga que trabalha com crianças, eu consultei uma psicóloga cristã, tá? Uma psicóloga cristã, não dá para consultar uma psicóloga do mundo, tá? Consultei uma psicóloga cristã, comecei a conversar com ela a respeito, ela estava explicando que na formação de uma criança, a psicologia ensina que a criança nasce. Então, vamos dizer assim, o menininho, ele nasce, ele olha para o corpinho dele, ele ainda não entende. Aí ele vê, na idade como criança ainda, uma menina, ele olha, vê a diferença dos seus órgãos e fica naquela ainda formação do que ele é, tá? E, com o tempo, ele vai entendendo que ele é menininho, que ela é menininha, vai aprendendo com a idade a sexualidade, isso num procedimento normal. O que acontece com uma criança quando ela é violentada? Ela estava me explicando. A criança, ela vai olhar, vou dar o exemplo do menininho, mas eu sou menininho, mas um homem me tocou. Como ele está em formação, tá? A cabeça dele vira uma chave, então eu sou mulher. E é onde entra uma seta maligna, que o diabo, ele fala que o homem está no corpo, mas é mulher. Então ele se aproveita dessa condição e ele joga uma seta, aonde a criança começa
Ele é menino e começa a achar que ele é menina. E vice-versa, uma menina. Tá? Agora eu vou falar umas estatísticas para vocês que não tem em pesquisa, mas eu consigo, através dessa psicóloga, tá? Que ela me confidenciou que eu precisava saber. Eu falei assim, escuta, você tem muito caso de homossexual no seu consultório? Ela falou assim, eu tenho um índice muito alto de crianças que frequentam o meu consultório. Eu falei, você poderia me dar uma estatística de todas as crianças que são homossexuais? Qual é o percentual delas que foram tocadas, ou seja, violentadas em sua juventude? Presta atenção, gente. 100%. Eu quase caí de costas. Ela falou assim, 100%? 100%. E o que acontece? Nesse caso, foi tocado, sofreu uma pressão, e aí a minha experiência pastoral, quando eu converso com eles, que eu vou tentando tirar isso, porque quando acontece isso aí traz um trauma para a criança. É como se ela pegasse esse sentimento, colocasse dentro de uma caixinha, trancasse com nem 7 chaves, com 200, e guardasse, e aquilo ela nunca mais revela para ninguém. E aquilo está corroendo aquela pessoa por dentro, está matando a alma dela. E para tirar isso, porque, como eu falei, envolve sentimento, não é fácil tirar. Quem tira é o Espírito Santo. Porque toda vez que tem um culto, a minha história de pastor, onde tem uma pessoa homossexual, e quando você fala em perdão, aquela pessoa normalmente se desaba. Os olhos enchem de lágrimas, porque ela precisa perdoar aquilo que está no passado. E a falta de perdão mata uma pessoa. Então é muito sério. Então eu digo para vocês, eu falo aqui abertamente, meus irmãos, quando você souber de alguém, entenda o que se passa com essa criança. E ela não vai contar facilmente com quem fez, porque ela tem aquela pressão psicológica que foi colocada por um adulto maligno, que ela se fecha. Ela não vai chegar em casa e contar para o papai e para a mamãe. Uma psicóloga, ela estava contando como psicóloga, que eles têm uma técnica que eles conseguem a confiança para extrair quem fez o abuso. E aí onde a psicóloga falou assim, esse é o pior trabalho da minha vida, é quando eu descubro e eu tenho que contar para os pais quem foi. Ela falou assim, agora você não imagina eu chamar um pai e falar que foi a esposa, chamar a esposa e falar que foi o marido, ou o padrasto, ou a madrasta, um tio, um parente, um vizinho, um amigo, que aí vem o choque para os pais, quando descobre quem foi que fez. Porque além de tratar da criança, ela tem que tratar dos pais. Se você pegar um pai meio desmiolado, ele vai lá e mata a pessoa. Então, essa é uma grande realidade ao qual acontece nesses casos, gente. Por isso que é difícil ser tratado. E eu falo para vocês, eu tenho um índice de 100% dos casos dos homossexuais que conversam comigo e eu consigo abrir o coração deles para eles contarem o que aconteceu. Todos, 100% do que conversaram comigo, eles abriram o coração que foram tocados. Deus me deu uma estratégia, às vezes, na hora, o Espírito Santo dá e eu consegui tirar. Então, tá aí, gente. Então, essas coisas não se tira simplesmente com uma oração, não é só pôr a mão na cabeça que vai expulsar o demônio. Pode ter, sim, a consequência futura, depois dos atos, o homossexualismo, que vai levar a bebida, droga, etc. Tal, pode acontecer de entrar um demônio, pode acontecer na hora que ela foi tocada. O mundo espiritual não tem uma regra curta e simples, mas não é tudo demônio como as pessoas querem colocar. Então, esse é o trabalho de um cristão, levar o amor de Cristo para que essa pessoa venha entender como aconteceu. A equipe de evangelismo estava me contando que eles começaram a mostrar essas coisas com um travesti, ele ia mudar o nome dele, o nome pode, né? O homem que quiser mudar seu nome para mulher, pode, a lei permite, e ele entendeu e pediu até para um dos nossos irmãos, tá? Fica aqui um testemunho, olha só que legal, se ele podia levar um currículo todo rabiscado, que ele não tinha impressora, e o travesti falou assim, eu vou largar essa vida e vou arrumar um emprego. Então, a palavra foi semeada. Então, gente, esse é o trabalho, é pessoas que têm o chamado, mas nós, como cristãos, nós temos que entender o que se passa com esse pecador. É como fazer um paralelo com o alcoólatra. O alcoólatra, ele começou com um pouquinho que alguém deu.
O alcoólatra, ele vai se enfiando naquilo até chegar a um ponto que entra o espiritual com o físico, que ele não consegue largar mais. E como é que é o primeiro passo de um alcoólatra largar? Ele admitindo que ele é alcoólatra. Como eu já dei testemunho, se ninguém sabe, eu já fui um alcoólatra. Alcoólatra não é aquele que cai na rua bêbado. Aquele lá já é o estágio bem avançado. O alcoólatra é aquele que bebe todos os dias. E eu bebia todos os dias, todo dia em casa. Era uma cachaçinha para abrir o apetite, para janta. Sempre tinha que ter uma cervejinha, um vinho, e era todo santo dia. Eu tinha que beber, eu era alcoólatra, gente. E aí, se não tivesse uma bebida em casa, era alcoólatra. Quando você admite, você começa a trabalhar. E quando o homossexual, não é que ele tem que admitir para as pessoas ser muito, mas quando ele entende o que aconteceu com ele, que ele tem que liberar um perdão, e ele tem que deixar o Espírito Santo tomá-lo, o Espírito Santo entrando, acaba tudo. Tá, gente? Então, é dessa forma, é isso que acontece nesses casos, e eu queria mostrar na palavra o que Deus fala, tá? Não tem esse negócio que na época da minha infância, meu pai falava na ignorância dele, eu vou, perdão o palavreado, mas é o que ele falava, esses viadinhos é falta do pai dar uma surra. Negativo. Ele estava completamente equivocado, não é batendo. A Bíblia diz que nós temos que corrigir com vara. A Bíblia não diz que nós temos que espancar e não diz que a Bíblia vai mudar uma situação dessa. Então, está errado. Né? Que alguns ignorantes falam que é isso, não é? Que a cura gay foi falta dos pais bater. Completamente equivocado. O pai pode ter tratado com amor. Mas se aconteceu o caso do toque ou da violação da criança, é aí que está o problema. É onde os pais têm que ter a sua cabeça bem alicerçada na palavra de Deus. Vamos ver um pouquinho mais a palavra? Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 e 17. Que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, gente, para finalizar aqui, depois eu abro para perguntas. O que o Senhor fala do Espírito Santo? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não satisfaz a carne. O desejo sexual, a não ser fora entre marido e mulher, é a carne gritando para o pecado das imundícies sexuais. Então, aquilo que o Senhor nos ensina, que se você está cheio, jamais vai satisfazer a carne, porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo é o Espírito que comanda a alma e os nossos desejos. É aqui que está a grande transformação de uma pessoa. Quando ela se converte a Cristo, ela se enche do Espírito Santo. Então, todo o lado espiritual dela se preenche alinhado com o céu. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, encheu do poder de Deus. E é o que nós temos que fazer. Quando a pessoa vai no culto, ela vem o quê? Receber a palavra. Receber a palavra é Jesus. Receber Jesus é encher do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra, ele é que transforma, é ele que tira o desejo do álcool, do cigarro, da prostituição, do adultério e tudo mais. Então, no caso do homossexual, é o amor de Cristo e o poder do Espírito Santo é que vai resgatá-lo. É um processo de libertação? Sim, mas não é aquele processo de libertação demoníaca, mas é um processo de libertação do sentimento da alma dele que está ferida devido a ele ter sido abusado na sua infância. Tá? É difícil tirar, vou voltar a falar. Tem que ter pessoas com discernimento e é mais fácil, né, que a gente fala, abrir com um estranho do que ter alguém dentro da sua casa. Principalmente, você imagina um caso, gente, alguém chegar e falar assim, olha, papai, foi o tio, ou o vovô. Foi chegar a mamãe, foi o papai. Não vai falar, gente. Não vai falar.
Então, é oração, é amor, é abraçar, é trazer para a igreja, é receber do jeito que for e mostrar que Jesus ama aquela alma. Depois que Jesus ama, mostrar o amor, aquela pessoa começar a ver que ele é querida pelas pessoas, porque todo homossexual acha que ele é rejeitado pelas pessoas. Todo homossexual acha que ele é rejeitado, principalmente porque é cristão, pelo péssimo testemunho de muitos que apontam o dedo, para que vai para o inferno, que é as coisas que a gente não tem que fazer. Porque normalmente está muito dentro de igreja, está cheio de gente que vai para o inferno. Não é porque está frequentando a igreja que está salvo. Porque se não der um bom testemunho, não viver o que a palavra diz, vai para o inferno sim. É pesado, mas é a verdade. É aquilo que as igrejas estão se calando. Ontem eu preguei isso, que estão se calando de pregar a verdade de Deus. Mas é abraçar com amor, é abraçar com carinho e deixar o Espírito Santo agir. É isso que tem que ser feito. Nós temos que não afastar, mas trazer eles para próximo, para ver como eles são importantes para Jesus e para nós. Amém, gente? Isso que Deus colocou no meu coração de trazer para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se quiser depois fazer alguma pergunta no privado, me procure, porque eu estou aí para ajudar, estou aí para ensinar o que a palavra de Deus tem a respeito desse pecado, né? Tá bom, gente? Lembrando a todos, né, lá em 1 Coríntios 6,18 fala, né, que o Senhor fala, eu vou até ler aqui, ó, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, o que está em vós, o qual tendes parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqui vale tanto para o homossexual, como vale para o alcoólatra, para o fumante, para o... Tá, irmão, só terminar aqui, você pode fazer a pergunta. Para o fumante, para o mentiroso, fumante, para o bebê, para o que bebe, para o que usa droga, o que prostitui, o que tem o lado homossexual, que é a parte que vai ter sexual contrária à natureza. Deus fala, como é que o Espírito Santo vai habitar na pessoa que está fazendo isso? Vou dar um exemplo. No caso da pessoa que falou para mim que não acreditava. Quando ela pega o cigarrinho, dá um trago, que ela enche o pulmão dela de fumaça, o que a fumaça faz dentro do corpo humano? Ela destrói, aquilo vai virar um câncer. O que o senhor acabou de falar? Que o corpo do templo do Espírito Santo não é nosso, que nós temos que guardar para ele. Ele fala aqui, né, no versículo 19, o que não sois de vós mesmos, né? Porque fosse comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o cigarrinho está glorificando o nome de Deus, a fumaça? Quando a pessoa joga uma bebida para dentro, que a bebida faz mal, né? Não tem esse papinho que cerveja diurética, que o vinho faz para o coração, faz bem para o coração. Posso dar uma aula para vocês, que é tudo uma mentira isso aí, né? Quando a pessoa cheira uma carreirinha de cocaína, né? A hora que ele está sentindo aquela droga, tocando uma picada, você acha que o Espírito Santo está permanecendo dentro daquele corpo? Que o apóstolo lá, a palavra de Deus fala que nós temos que estar sóbrios e vigilantes. Uma pessoa bêbada, uma pessoa cheirada, uma pessoa drogada, ela não está sóbria, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Uma pergunta aqui. Só deixa eu ler aqui que a pessoa, uma irmã escreveu aqui algo para mim. Deixa eu ver. Nossa, irmã, você escreveu. Pergunta, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui também, não só aquela que foi abusada pelo sexo, mas também aquela pessoa que foi abusada por sexo. Sim, irmã, sim.
Ah, tá, irmã, vamos ver aqui, vou explicar para você. Realmente, ela colocou uma conotação aqui, que às vezes a pessoa, ela é abusada pelo sexo oposto, aonde traz, ali entra uma seta do inimigo, ao qual ela vai ter repúdio pelo sexo oposto, e pode até ocasionar nessa seta e começar a ter práticas homossexuais. Sim, concordo que não é somente a violação pelo sexo, o mesmo sexo. O oposto também é um estupro, é algo, né, que leva a traumas, que realmente nessa o inimigo se aproveita desse momento para lançar uma seta. Mas, irmãs, quando eu falo que eles vão para o inferno, um homossexual, como você colocou aqui, tem que entender, a misericórdia de Jesus salva, mas se a pessoa não largar o pecado, não salva. Deus, aquilo que eu expliquei, Deus não vai ter dó da pessoa. A misericórdia não é dó, misericórdia é como a graça, é um dom imerecido, certo? A misericórdia de Deus é que Ele ama, Ele dá as oportunidades para a pessoa. Mas hoje, uma pessoa que, vamos dar um caso aqui de um travesti, e ele não quer mudar a vida dele, ele pode vir para a igreja, ele pode soltar com a boca dele que ele aceitou Jesus, ele pode enganar as pessoas, descer as águas, mas se ele continuar com o pecado, que esses pecados que nós lemos lá, tanto em 1 Coríntios 6, 9 e 10, e Apocalipse 21, 8, a gente chama de pecado de condenação. Então, se a pessoa morre praticando aquele pecado, ela vai para o inferno. Então, é uma maneira só da gente colocar, mas não dessa forma, chegar para a pessoa, você vai para o inferno, porque isso todo mundo está correndo risco, entendeu? Eu não vou chegar no alcoólatra e vou conversar, irmão, você vai para o inferno, não, a gente vai falar, meu irmão, do amor de Cristo, Jesus não quer você vivendo dessa maneira, Jesus tem algo melhor, algo mais saudável, ele tem uma outra vida. No processo de evangelismo, que a gente mostra, olha, esse pecado te leva para o inferno, você tem uma escolha a fazer. Então, aí não entra misericórdia, não. Tá? Não é só misericórdia, não. Agora, tem os pecadinhos que a gente comete todo dia, mas a Bíblia diz que todo pecado arrependido, o Senhor, através do sangue de Jesus, ele vai nos redimir desse pecado. Sim, todos nós temos pecados, né? Como você colocou aqui, mas existe o pecado da condenação e o pecado que o Senhor ele vai te dar absolvição. Só que o pecado do homossexualismo, do alcoolismo, das drogas, do cigarro, do adultério, o Senhor fala, esse não tem perdão. Se morrer com ele, se a pessoa se arrepender verdadeiramente e pedir perdão, sim. Agora, não é chegar, olha, Senhor, eu sou alcoólatra, eu peço perdão, não quero mais, mas no dia seguinte está com uma garrafa de cerveja enchendo a cara. E aí morre, vai para o inferno. Ele não se arrependeu, porque o arrependimento é você deixar as práticas daquele pecado, não fazer mais. Vamos lembrar, Jesus, quando pegou aquela mulher, naquela condição, né, que tentaram colocar Jesus na parede, né, que ninguém consegue fazer isso, levaram aquela mulher pego em adultério e levaram. A lei diz que tinha que ser apedrejada. O que Jesus falou? Perdoados estão os seus pecados. Vá e não peques mais. O que Jesus quis dizer? Não cometa mais o adultério. É isso que ele quis fazer. Se ela voltasse a praticar o adultério, ela estaria condenada. Tá, irmã? A gente tem que entender isso aí. Misericórdia de Deus é uma coisa, mas a misericórdia dele nunca vai anular a própria lei que ele deu. E ele deixou escrito na Bíblia os pecados aos quais as pessoas vão para o céu. Como é que foi a pergunta? Não vão para o céu. Sim, ali, irmã, ali o que é, porque o pecado não é para ser apontado e acusado. Não é para a gente sair para a rua e vendo os pecadores, você está no adultério, você está fazendo... e botar o dedo na cara. Ali eles foram colocados numa prova, entendeu? Por que ninguém? Porque todo mundo tinha pecado. Então o Senhor quer dizer que ninguém deve apontar ao outro o pecado. Um bom cristão, ele vai repreender com amor, com carinho, e mostrar para ele, olha, isso que você está fazendo está errado. Não é levar a pessoa para a condenação, não é lançar ela, porque ali a ideia daqueles fariseus era lançar aquela mulher
eles pegaram aquela condição, né? Primeira intenção era colocar Jesus no estreito, porque se Jesus fala, não pode apedrejá-la, não. Eles iam falar, tá vendo? Ele tá quebrando a lei, certo? Ao mesmo tempo, Jesus Cristo estava mostrando o que é a misericórdia e o amor dele, entendeu? Porque ele sentiu o arrependimento naquela mulher. Então, ali foi toda uma questão, né? A gente tem que olhar o contexto todo, mas Jesus sentiu ali o arrependimento dela, senão ele não tinha falado. Mas ele foi para o coração dela, ó, não peques mais. Eu estou te perdoando agora, mas lá na frente não faça nada, porque isso aí pode levar à condenação. É o que nós entendemos hoje, a gente sabe, né? A gente não deve tomar cuidado, porque se você continua com o pecado, ninguém sabe a hora que a gente vai ser retirado aqui da terra. Tá bom? A irmã que agradeceu, é que ela vai falando por texto, tá, gente? Ela não quer falar por áudio. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Por favor, alguém ficou com algum versículo sem explicação? Ficou algo que ficou sem explicação para vocês sobre esse tema? Se alguém tiver dúvida, não quiser falar aberto, né? Me procure no privado, me procure aqui na igreja, que eu terei o maior prazer de ajudar você com essa questão, tá? Como que nós abordamos as pessoas? Agora, não é nem algum sexual, tá, gente? Com o pecado. É com amor, gente. É com amor. Jesus abordava as pessoas com amor. Alguém tem alguma passagem na Bíblia que vê Jesus botando o dedo na cara de alguém? Não tem. Jesus é com amor, é com carinho, mostrando que nós somos irmãos, não botando defeitos das pessoas em evidência, mas sim mostrando para Jesus, para que ela tenha a oportunidade de se reconsertar, de consertar com Jesus, é com Deus. É como eu prego às vezes, que as pessoas, talvez eu seja mal interpretado, eu falo, nós temos que dar satisfação para Deus, porque sim, é porque é Ele que vai decidir onde a gente vai morar. O poder, o martelo está na mão dele. Então, nós temos que dirigir essas pessoas com carinho, com amor, levando para a igreja, mostrando o evangelho, mostrando o amor de Cristo. Depois vem a libertação, depois vem, para que quando ela aceita Cristo, vai embora, gente. O meu alcoolismo, eu não precisei de libertação. A libertação foi o dia que eu aceitei o Espírito Santo. Quando ele entrou em mim, acabou. Eu não tive mais desejo de beber. Eu perdi a conta, 16 anos que eu não bebo, estou liberto, não tenho vontade mais, porque o Espírito Santo entrou. Ele encheu, acabou o desejo da carne. Tá? Abordem com amor, abordem com carinho, né? Na palavra, leve o amor de Cristo, leve os evangelhos, mostre para ele que tem salvação, mostre para ele que as pessoas que acusam, aquelas que o julgam, elas serão julgadas da mesma forma. Mostre tudo aquilo que você aprende com a palavra de Deus e leve, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar essa alma para Jesus, vai ser liberto e vai ter uma vida renovada, com toda certeza. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é perfeita e ela tem poder. Tá bom? Falar alguma coisa? Tranquilo? Anotou tudo aí? Então tá jóia. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de hoje fazer, agora nesse momento, queria convidar a todos vocês que queiram participar dessa oração, como a gente faz de costume, né? Eu quero orar por umas pessoas, eu não sei nem se a Bispa Carminha, ela está aqui assistindo, não está sabendo, mas o Bispo Luciano e a Arlene estão com Covid, estão com sintomas bravos, ainda estão em casa, mas estão com sintomas lá, gente, eu quero orar por ele, é um dirigente de uma igreja, e... Não sabia não, Bispo, não estava sabendo não. Eu fiquei sabendo hoje, eles tiveram, sexta-feira eles começaram a sentir mal, procuraram o médico, foi feito o exame, né, o PSD, acho que é PSD mesmo, fala? PSC, Nem sei. O exame lá. E veio a resposta agora, segunda-feira, que os dois estão na medicação, estão em casa, mas nós sabemos que esse vírus é complicado, né? Para que o Senhor guarde eles, né? São pessoas conhecidas e tantos outros aí que a gente conhece, mas hoje veio a notícia deles. Então eu quero orar por eles, orar pela missionária Heloísa, pelo professor Rangel,
pelo Bispo Marcos e por essas pessoas que estão enfermas, meu amigo Célio e nossa irmã Glauci, né, que está se recuperando aí na cirurgia das coisas. E se você tiver alguém, pastor Toninho, né, que Deus está dando graça lá, que está abundando lá, graças a Deus, e alguém que você queira colocar pela sua própria vida também. Eu quero orar pelos enfermos hoje. O senhor falou em dom de cura? Ô, bispo, coloca o Lucas, filho da irmã Márcia, neto da pastora Maria Rosa, que ele não está nada bem. É bem lembrado, missionário, bem lembrado. Vou colocar o Lucas também, Senhor. E mais os irmãos aí, que Deus venha tocar em nome do Senhor Jesus, o Marco e os demais aí, irmã Solana, e vamos embora. Tem todo mundo aí que eu creio no milagre da parte do Senhor. Amém, gente? Se tiver como eu sempre peço, o ambiente aí, fecha a porta, desliga a televisão. Oração é o momento que a gente entra em canal direto com o nosso Pai, né? Papai, em nome de Jesus, aqui reunimos o teu povo, seu Pai, em oração. Deus, lancei nomes de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de uma cura, meu Pai. Nós acreditamos, sim, meu Senhor, na medicina, nós acreditamos, mas nós acreditamos mais no seu poder. Nós acreditamos que o Senhor está além da medicina, meu Pai, que o Senhor é o único que pode tirar seu povo de todo e qualquer sofrimento. Guarda, meu Pai, a esse povo que está, Senhor, em enfermidades as quais às vezes a medicina não consegue, meu Senhor, agir, ou falam em prazos, meu Pai, ao qual nós não sabemos nem se o teu tempo para estarmos aqui, Senhor, é o tempo que vai ser essa cura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita esse povo, visita com a tua glória, visita com o teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo visite a todos os seus familiares também, que entre com consolo dentro dos planos da tua vontade, meu Pai, que ela é perfeita, ela é absoluta para as nossas vidas, Senhor. Se assim o Senhor tem, meu Pai, se assim o Senhor tem planos, se essa oração está alinhada com o teu desejo, meu Pai, da cura, que venha essa cura, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a cura para cada um desses que forem apresentados e outros mais, nomes que estão ali, meu Pai, naquela caixinha de pedido de oração aqui dentro da tua casa, aquele caderno de oração, meu Pai, que o Senhor me ensinou desde o dia que eu me converti, aprendi a orar, aquelas pessoas eu venho interceder por cada vida e por cada alma. Senhor, hoje nós estamos falando de um pecado chamado homossexualismo, Senhor, que eu sei que o Senhor abomina o pecado, mas eu sei que o Senhor ama aquela alma que está dentro daquele corpo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha alcançá-los, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, através do Espírito Santo, venha ser liberto, que venha tirar todo o sentimento de mágoa, de tristeza, que venha ter aqui, meu Pai, o início da cura espiritual, a lançar o perdão, que o Senhor prepare homens e mulheres de Deus para chegar até eles, para levar o verdadeiro evangelho, para levar a palavra de amor do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor ama eles, que essas pessoas venham ter, meu Pai, para abraçar, para ajudar, para estender a mão, Senhor, como nós temos que fazer por todo aquele santo que nós temos que estar aqui na terra, trabalhar, meu Pai, para essas pessoas entenderem a palavra do Senhor e o caminho, Senhor, para a salvação, que é o que mais importa para o Senhor. Eu sei que o Senhor nos deixa, meu Pai, no livre-arbítrio, eu sei que é escolha, que é decisão, que eles têm que tomar a decisão, que virar a chave da mudança de vida, mas eu sei que eles precisam de ajuda, e pela tua misericórdia eu peço ao Senhor, envia, Senhor, envia homens e mulheres, Senhor, a cada um desses, meu Pai, em nome de Jesus, a cada um de nós que estamos nessas salas de estudo, aqueles que um dia vão assistir esse vídeo, meu Pai, que o Senhor possa agir da mesma maneira, papai. Em nome de Jesus, seja dentro de casa, seja parentela, seja colega de trabalho, ô papai, Senhor, muda a história para cair por terra, meu Pai, este pecado ao qual o Senhor abomina, Senhor, que esta alma possa, meu Pai, sim, se alegrar, se avivar no teu espírito, sabendo que tem um lar, que tem um lugar esperando, que o Senhor está com eles, que o Espírito Santo está aqui agindo conosco na tua igreja, que eu digo, meu Pai, com todos os santos
também para aqueles que dão a oportunidade para o Senhor adentrar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ao nosso Ministério de Evangelismo, ao Marcelinho, ao irmão Lindomar e todos os integrantes que ficam em oração e eles no campo, meu Pai, que a boca deles seja o Senhor, Espírito Santo falando, que eles venham, meu Pai, gerar a semente, meu Pai, como esse homem que, meu Pai, que resolveu não mudar o teu nome e procurar emprego. Oh, Deus, que agora ele venha procurar o Senhor, que ele venha para a tua casa, que ele vá, meu Pai, ter um encontro verdadeiro com o Senhor e se libertar, meu Pai, deste mal. Abre, meu Pai, o coração dele e que ele possa ser, meu Pai, um canal de bênção, como a tua palavra diz, Senhor, aquele homem, meu Pai, que estava lá em Gadareno, aquele que foi liberto, e o Senhor falou para ele, vá. Senhor, a tua palavra diz que ele foi para Decápolis, ou seja, ele foi pregar a tua palavra, ele foi dar testemunho em 10 cidades, e a cada homem que venha ser, cada mulher que venha, meu Pai, ser liberto desse pecado, Senhor, que eles possam ser mãos do Senhor, instrumento, onde pessoas nós não conseguimos, eles possam chegar para tirar as pessoas dessa condição, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, visita os hospitais, visita, meu Pai, as casas, pessoas que estão enfermas, com o nosso amigo Bispo Luciano e a Arlene, meu Pai, visita o Lucas, meu Pai, visita o Marco, a Solana, visita o Bispo Marcos, Senhor, visita a missionária Heloísa, o pastor Rangel, Senhor, Deus, que venha a cura, em nome de Jesus Cristo. Se é espiritual, eu dou a ordem para que esse mal saia e vá para o abismo, em nome de Jesus, porque o meu Senhor Jesus já levou ela no madeiro, e nós repreendemos esse mal agora, em nome de Jesus Cristo, seja uma dor de cabeça, seja o que for, em nome de Jesus, bate em retirada agora. Deus, renova teu povo, renova teus filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, a este povo. O Senhor me leva a orar pela Glenda, que está lá, meu Pai, lá na Arábia Saudita. Deus amado, guarda ela, guarda todos os funcionários que estão com ela, guarda, meu Senhor, de todo mal, guarda, meu Pai, o coração, traga renovo na vida dela, meu Pai, diário, Senhor, nessa empreitada que ela está lá, porque ela foi a trabalho, Senhor, e as dificuldades que ela tem passado lá, Senhor, que o Senhor venha guardar todos eles, Senhor, porque eu sei que lá eles são tidos, meu Pai, como incrédulos, lá eles são tidos, meu Pai, como inimigos, meu Pai, religiosos, mas que o Senhor coloque a tua proteção, meu Pai, que os teus anjos venham guardar a eles por onde eles passarem, que eles venham ser testemunhos do Senhor, Jesus, que eles possam até, meu Pai, ganhar aqueles muçulmanos para o Senhor, meu Pai. Guarda a vida deles, guarda o casamento da Glenda, meu Pai. Guarda o casamento daqueles homens que estão lá com ela, Senhor. Guarda a família deles, meu Pai. Guarda, meu Pai, que eles venham ser testemunhos vivos do Senhor, do teu poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A cada família que é aqui representada por cada um de nós, a cada pessoa que está nesta sala, Senhor, a seus filhos, pais, meu Pai, netos, toda a parentela, que venha, meu Pai, abundar a graça, que venha, meu Pai, ali, meu Senhor, eles verem, meu Pai, a luz do Senhor que irradia, Espírito Santo, que seja um farol, que o Senhor restabeleça, meu Pai, a força de cada um. Se alguém nessa oração está fraco, ô papai, toca, para que ele venha ser fortalecido no Senhor, para vencer as aflições e passar a promessa que o Senhor fez a Josué está sobre todos nós. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco, e nós venceremos, meu Pai. Que todos se levantem, que levantem a cabeça, meu Pai, que não deixem ser abatidos pelas circunstâncias da vida, sabendo que o Senhor, meu Pai, é o que a tua graça, é a tua graça que nos levanta e nos faz caminhar, Senhor. Eu quero abençoar a todos, Senhor, que essa palavra, meu Pai, venha dar um entendimento, abre a mente de cada um que recebeu esse estudo, meu Pai, para ser um evangelista, para ser um missionário, meu Pai, para ser, meu Pai, instrumento do Senhor, para ajudar as pessoas a se libertar desse pecado, Senhor. Eu agradeço que até aqui o Senhor nos sustentou. Leva-nos sob a tua proteção agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados? Qualquer dúvida, por gentileza, me procurem no privado ou aqui na igreja, que eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e ajuda sobre esse tema, sobre esse assunto, tá bom? Que vocês sejam luz, farol, em nome do Senhor Jesus Cristo, por onde vocês andar, que o Espírito Santo venha estar em abundância na vida de vocês, sejam farol, ide e pregai o Evangelho, amém? Um ótimo final de semana para todos, Deus abençoe. Amanhã tem oração aqui na igreja para todos que quiserem participar às 20 horas e domingo, 19 horas, culto aqui presencial em nome de Jesus Cristo. Vá na paz. Deus abençoe a todos.
Amém. Deus abençoe a paz.